nome da Prefeitura Municipal de Muriaé, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, agradecemos a presença de todos, solicitamos às pessoas que coloquem o celular no modo vibra-cal. Essa palestra tende mais a explicar as mudanças que acontecerão no Brasil a partir da implantação da reforma tributária, informar as demais pessoas que estão aí em pé, aí atrás, que aqui à frente tem lugar e podem ser ocupados por vocês. É um prazer muito grande hoje estar recebendo o deputado federal Reginaldo Lopes. Estou há 1 ano e 7 meses no governo e tenho tido um apoio 100% do governo federal através do deputado. Tenho ido a Brasília, ele me trata como se fosse um irmão, uma pessoa de família, né? Levou para dentro da casa dele, tivemos uma convivência muito boa, as agendas todas dentro do Palácio do Planalto, dentro da Defesa Nacional, quando teve a Defesa Civil Nacional, quando teve o desmoronamento aqui do deslizamento de terra do Gaspar. E são várias emendas que a gente conseguiu, vários recursos, verbas que estavam represadas no governo federal desde 2002, 2013, nós estamos recuperando elas todas, porque a gente sabe que o município é sempre muito engessado, né? A gente tem uma despesa muito grande, né? Com despesas, com gastos que foram feitos em administrações anteriores, que hoje a gente paga juros, a gente paga a despesa e a arrecadação acaba sendo mais para folha e para poucas coisas que a gente pode crescer. A mulher está crescendo demais, a mulher tem crescido muito, a mulher está abrindo empresa, a confiança é muito grande e a gente trabalha com essas emendas, trabalha com respeito demais a tudo que o Reginaldo está trazendo para nós, todo esse carinho que ele está tendo para a nossa cidade. Então é um prazer muito grande, me sinto aqui muito honrado de estar vivendo esse momento, de estar recebendo uma pessoa que hoje, ela, no 6º mandato, continua sendo essa figura expoente, essa pessoa que realmente ele brilha na política nacional. E também com esse trabalho humanitário, esse trabalho que ele tem agora, com esse tema tão importante para nós, que é a reforma tributária. Muito obrigado, Reginaldo, pela sua visita. Sinta-se em casa, a Muriaé está à sua disposição e nós estamos de mãos dadas com a população para cada vez ter uma cidade melhor. Uma boa noite a todos, tenho certeza que nós vamos tirar muitas dúvidas aqui hoje sobre a reforma tributária. Obrigado pela presença. Tá bom. Uma boa noite para todos, né? E para todas. Quero agradecer a presença de cada um de vocês nesse momento aqui de conversa e diálogo sobre a reforma tributária, né? Agradecer a pessoa do prefeito. Nós temos praticamente 40 anos que a sociedade brasileira vem debatendo o sistema tributário. Eu estava dizendo que o Brasil tenta renovar o seu sistema tributário há 40 anos. Nós vamos falar aqui sobre o sistema tributário em relação ao consumo. Renda e patrimônio é uma outra reforma. Nós já fizemos várias mudanças em renda e patrimônio. Mas a reforma sobre o consumo, ela é muito importante. E por que a reforma sobre o consumo é importante? Porque é um imposto que todos pagam no dia a dia. Todos. Em especial, quem ganha menos. Quem mais paga imposto sobre consumo são os mais pobres. Por quê? Porque os mais pobres, as pessoas de menor poder econômico, elas gastam 70% da população ganham até 2 salários mínimos. E parte dessa população, eles gastam 100% do seu recurso, do seu salário, da sua renda no consumo. E às vezes não é consumo de serviços. A ampla maioria é consumo de mercadorias. E por incrível que pareça, essas pessoas acham que não pagam impostos. São os que mais pagam e acham que não pagam impostos. Isso, em tese, diminui a cidadania da população, porque ela acha que não é portadora de direitos. E são portadoras de direitos. A grande parte da arrecadação do país vem sobre consumo, não vem em relação à renda e patrimônio. O Brasil, ao contrário dos países mais ricos, fez uma opção errada, na minha opinião, de cobrar imposto sobre consumo, lógico, para cobrar menos de renda e patrimônio. Mas esse é o modelo brasileiro. Então a nossa reforma, ela vai falar, e ela tratou sobre consumo. O que nós estamos fazendo? O que nós fizemos? Já aprovamos, né?
Aprovamos na Câmara, primeiro e segundo turno, aprovamos no Senado, primeiro e segundo turno, voltou para a Câmara, aprovamos na Câmara, primeiro e segundo turno, e já promulgamos. Então agora, em 2024, nós vamos votar as leis complementares, nós vamos regulamentar a reforma. A reforma já foi promulgada e é a emenda constitucional 132 de 2023. Ela tem uma transição, vou explicar essa transição. Mas a reforma, ela buscou unificar todos os impostos sobre consumo em um único imposto. Hoje você paga, a sociedade paga imposto municipal, que é sobre consumo, imposto sobre serviços. Pagamos o imposto ICMS, que é também sobre consumo, e pagamos 3 impostos federais, não é isso? PIS, a CONFINS e IPI. Então, esses 5 impostos nós unificamos em um único imposto, que é o imposto que nós falamos IVA, né? IVA, Imposto ao Valor Agregado. Ele vai ser dual, depois eu explico. Vai ter um IVA nacional e um IVA subnacional. Mas é lógico, eu aposto para vocês que daqui a 10 anos vai ser só um IVA. Fizemos ele dual justamente pela desconfiança que tem na política, né? Hoje todo mundo desconfia de todo mundo, né? Então o prefeito e o governador, acho que a União vai tomar o dinheiro deles, né? Então teve que fazer 2 IVA. Então, esse imposto, por que vai ser bom para a economia? Por que eu posso dizer que a reforma sobre consumo é a reforma mais estruturante do Estado brasileiro pós-redemocratização? Talvez eu coloque 2 momentos importantes para o Brasil. A criação do real, que estabilizou a economia, controlou a moeda, o poder de compra e a inflação. E por que é importante? Porque a inflação mete a mão no bolso do trabalhador e toma o dinheiro. Toma dos mais pobres, não tem como preservar o seu salário. Demora 1 ano para corrigir, perde o poder de compra, perde a previsibilidade. Então eu colocaria o real como uma coisa muito estruturante, mas é só de estabilização da moeda. A reforma estruturante para crescimento econômico, eu apostaria na reforma tributária, em especial sobre o consumo. E por que eu posso garantir que, de fato, a economia cresce com a reforma tributária? Primeiro, o Brasil se tornou uma economia primária exportadora. O que é uma economia primária exportadora? É uma economia que não agrega valor, não é isso? O Brasil vende o leite sem fazer um queijo bem com valor mais agregado, com mais pesquisa. O Brasil vende a soja, sequer vende o óleo, ou vende a proteína vegetal. O Brasil vende a carne, sequer vende a proteína animal mais elaborada. O Brasil vende o café, sequer elabora o café, vende o minério. Então é isso. Além de ser um país sem agregação de valores, é um país também que é dependente. Isso que é mais grave. Nós somos um país que cresce na produção de grãos, cresce na questão primária, mas é dependente. A nossa agricultura é 90% dependente de insumos importados. E por que o Brasil, então, não agrega valor? Por causa do sistema tributário. Porque quanto mais cadeias, elos de produção, o setor produtivo tiver no seu modelo de produção, mais imposto vai pagar. Porque o sistema brasileiro cobra imposto de quê? Imposto acumulado, não é isso? Imposto do imposto. Quem é contador, quem conhece um pouco de economia, sabe que cobramos imposto do imposto. Brasil talvez seja a única nação em desenvolvimento que tem um sistema tributário que o imposto ele é base de incidência tributária. Nós cobramos imposto do imposto. Se cobra imposto do imposto, é evidente que se uma cadeia de produção tiver várias etapas, nós vamos acumulando os impostos e mais impostos. Para simplificar, eu diria que um produto alimentar que passa por uma modificação, é um semi-elaborado, vamos dizer assim, uma agroindústria, tem um custo mínimo de 8% por causa da carga tributária. Mas se eu pegar um carro, por exemplo, chegaria até 20% só de imposto sobre imposto. Então isso tira o quê? Qual atividade econômica legal, né, dá mais de 8%? 20%. É muito difícil. Então o Brasil foi perdendo competitividade. É bom lembrar que o Brasil já teve 4% do PIB no mundo. Hoje o Brasil tem 2%, 2,2% do PIB. Então o Brasil perdeu espaço
e competitividade. Então essa reforma busca dar eficiência produtiva, eficiência econômica à nossa economia. Com esta mudança, que não é uma mudança trivial. Às vezes as pessoas falam assim, não, fizeram uma simplificação. É lógico que simplificar já é bom, porque quem tem empresa ou quem paga imposto sabe que o Brasil é o país que gasta 2.000 horas para contabilizar os seus impostos e depois ainda é multado, porque sempre muda as normas. Tem 50 obrigações acessórias. Então, ao unificar o sistema, melhor deixar, gente, ao unificar o sistema em um único imposto, em única legislação, porque é o seguinte, nós temos 5.571 legislações municipais, temos 27 legislações estaduais, e PIS, IPI, COFINS tem. Nós temos 460 mil normas tributárias. Imagina, 460 mil normas tributárias. Então isso é um absurdo, né? Então, essa legislação única, essa legislação nacional, essa simplificação vai economizar. Há um estudo do Movimento Brasil Competitivo que afirma que nós gastamos entre incentivos tributários, benefício tributário, renúncia tributária, judicialização, complexidade, nós gastamos 1,7 trilhões de reais ano. Imagina, vocês têm uma referência. O Brasil é um PIB de 11,5 trilhões, doutor Mário, e nós gastamos 1,7 trilhões com o sistema tributário e a sua complexidade. E aí é evidente que quando poucos pagam impostos, os que pagam o quê? Muitos impostos. Porque quando todos pagam, todos podem pagar menos imposto. Então a nossa perspectiva é que esse sistema simplificado, ele vai diminuir judicialização, vai diminuir sonegação. Nós vamos acabar com a guerra fiscal, não teremos mais guerra fiscal. Então nós temos condições de reduzir sim a carga tributária. E também vamos criar uma dinâmica muito nova na economia brasileira, porque hoje o imposto é cumulativo. Alguns impostos não são cumulativos, mas também ninguém recebe o crédito, né? Então há uma judicialização do crédito. E o nosso sistema será crédito amplo. Tudo vai gerar crédito, não tem debate se gera ou não crédito. Então o nosso sistema será de débito e crédito. Então tudo vai ser formalizado, na minha opinião. Isso vai facilitar muito combater também a informalidade da economia, né? Então, essa é uma das distorções que a reforma garante. A Constituição ela garante o direito ao crédito pleno. Então, e também uma tributação de base ampla, porque hoje há uma confusão, né? Há um debate interminável o que é serviço, o que é mercadoria. Não tem mais no século XXI como você separar uma coisa da outra. Porque se eu perguntasse a esse plenário aqui, o celular é uma mercadoria ou um serviço? Eu tenho certeza que alguns aqui responderiam que é uma mercadoria. Outros vão responder que é serviço. E você compra como mercadoria, você compra como serviço. Mas geralmente as empresas oferecem como serviço, porque paga 2% e não paga 45% de imposto. Então é muito mais fácil a uma operadora ligar para o Dr. Max, falar que ele é um ótimo prefeito, então vai dar um cashback para ele. Passa aqui, você aumenta a sua conta uns R$1.100, 200, você leva o celular de graça. Fica uns 3 anos fiel aqui à minha operadora, você não paga o celular. Não é assim que a operadoria faz? Então nós vamos acabar com isso, não tem mais debate. E hoje, no mundo digital, numa economia de plataformas, numa economia que você compra tudo pela internet, tudo virou serviço. O mundo já tem mais de 5 trilhões de dólares de PIB na compra da internet. São mais de 2,2 bilhões de consumidores. Então é evidente que não dá mais para separar serviço de mercadorias. Então, nessa perspectiva, nós vamos também corrigir essa grande distorção do nosso sistema tributário. Eu já falei da distorção do ponto de vista da complexidade do sistema, que ao fazer uma legislação única isso simplifica. Estou falando um pouco aqui dessa complexidade, tentar separar serviço de mercadoria,
e a gente também resolve essa questão. Quero falar um pouco aqui também, que eu falei no início, mas eu quero reforçar, que nós vamos corrigir outra distorção, que não faz sentido um cidadão de Murael comprar um carro, pagar um imposto para o estado do Rio de Janeiro ou para o estado de São Paulo, né? Ou seja, não dá mais para tributar na origem, se tributa no mundo inteiro no destino, é onde o consumidor mora, onde ele comprou a mercadoria. Isso corrige outra distorção. O cidadão de Muraé que usa saúde, educação, o sistema de políticas públicas, não pode pagar imposto para outro estado. Né? Um cidadão do Piauí não pode pagar imposto para São Paulo. Então isso também nós vamos melhorar, doutor Marcos, nós vamos aumentar. Hoje a maioria dos municípios recebe R$60 per capita mês, nós vamos passar para R$360 com essa mudança, na destinação do imposto para o destino pleno, para o destino puro, e não mais origem e destino. Isso nós vamos resolver outra complexidade do nosso sistema. Vocês estão na divisa do Rio de Janeiro, que sente muito isso, a guerra fiscal. Não faz sentido mais. Todos perderam com a guerra fiscal, né? Todos perderam, ou seja, os estados que concederam benefícios fiscais, ele não ganhou nada, porque ele perdeu capacidade de investimento. Nós temos estatística, dados, os tribunais de conta, que tem estado que a sua receita, 50% é incentivo fiscal. Então ele concede o incentivo e não consegue garantir nenhuma obra do seu estado, nenhuma política pública. Esse incentivo fiscal também não foi bom para as empresas. As empresas acumularam custo, porque as empresas não fazem a opção correta para a instalação do seu empreendimento. O empresário fica olhando o benefício tributário, não olha a qualidade da matéria-prima, a qualidade da mão de obra, a posição geográfica do mercado, acaba também sendo obrigado a ir para outro lugar por causa do incentivo, então gera custo. Ao contabilizar custo versus benefício, é prejuízo. E o mais grave, que o cidadão paga a conta, porque o cidadão não tem acesso a um benefício de um preço menor. Geralmente o benefício fiscal, ou ele é incorporado no custo, ou ele é incorporado na margem de lucro do setor empresarial. Então ninguém ganhou. Então, por isso que pela primeira vez nós conseguimos fazer a reforma tributária. Porque os estados produtores como Minas, Rio, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, compreenderam que tinha que mudar mesmo da origem para o destino, porque eles também foram vítimas e perderam recursos com essa política. E os estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste também compreenderam também que ficaram sem capacidade de arrecadação ao conceder os benefícios. Então, nós conseguimos fazer uma grande unidade nacional a favor da reforma tributária e, portanto, a reforma foi aprovada. Vai garantir a mesma infraestrutura, seja portuária, rodoviária, ferroviária, seja de telecomunicações, de dados, quem tem garantia é a União. E o que nós fizemos, então, para convencer, retirar o imposto da origem para colocar no destino? Nós criamos um Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, que vai ter 60 bilhões anuais, que nós vamos repassar para os estados, né? Nós vamos fazer na lei complementar como que serão investidos recursos, onde os governadores terão condição de investir em infraestrutura permanentemente no país, ou até atrair empresas, mas não com incentivo fiscal mas com incentivo orçamentário, não tem problema nenhum, com transparência, né? Se quer garantir um apoio de incentivo a um setor produtivo, que garanta orçamentário, coloca no orçamento, aprova na sua Assembleia, nas suas câmaras municipais, coloca no orçamento e seja transparente com todo o conhecimento da sociedade. Então isso também nós corrigimos nessa reforma, que é garantir essa política de desenvolvimento regional baseado no fundo e não mais nos incentivos fiscais, porque todos perderam, né? Outra distorção que nós vamos criar, que nós vamos resolver, é que nós vamos dar transparência ao imposto sobre consumo. Eu geralmente, quando eu vou falar sobre a reforma tributária, eu faço um desafio ao plenário, né? Eu costumo dar uma passagem de ida e volta para Paris. Quem for capaz de acertar aqui qual é o percentual de imposto sobre consumo que pagam na compra de serviços e mercadoria. Geralmente, não tem como saber. Eu poderia brincar aqui, todo mundo que tem celular.
Se alguém soubesse me dizer aqui quanto que pagou de imposto sobre o consumo na compra do celular, né, eu ia dar esse presente para Paris. Mas por que as pessoas não sabem quanto que está pagando de imposto sobre consumo na compra de um celular, por exemplo? Porque o nosso sistema, eu falei inicialmente, ele não cobra o imposto do valor adicionado, ele cobra o imposto do valor, do valor acumulado. E ao cobrar imposto do valor acumulado, e como o celular é uma cadeia, tem várias etapas, é impossível chegar ao preço exato do imposto que foi cobrado ali daquele produto, naquela mercadoria. Né? Ou acerta o valor final, mas não é capaz de calcular os impostos que estão escondidos ali, que foram tributados nas cadeias anteriores. Então não tem jeito, então é impossível fazer e responder. E o imposto no Brasil sobre o consumo, ele não é um imposto por fora, não é isso? Não sei se vocês já ouviram esse termo, né? O imposto no Brasil é por dentro, não é isso? Então, o que é por dentro? Você vai comprar um pãozinho de sal, você paga lá o preço do pãozinho de sal, mas você no pão francês, mas você não sabe o valor do imposto. A nossa reforma vai fazer o imposto agora por fora, não é mais por dentro, né? Ou seja, o imposto não será mais escondido, não será um imposto embutido, será um imposto transparente. O cidadão vai saber o preço do produto, né, do preço do imposto. Então, transparente, como é em vários outros países. E por que essa transparência é bom? Você vai comprar um celular, você vai chegar a R$1.000. Sabe que você for pagar 1.000, alguém fala, não, é 1.250. Aí vocês vão falar, puta que pariu, que deputado criou esse trem aí, ajudou a criar esse negócio, 25% de imposto. Né? Ou seja, na verdade, hoje é muito mais do que isso. É muito mais. Né? Hoje o imposto, geralmente, se somar todos esses impostos embutidos nas cadeias anteriores, dá muito mais de 40%. Então, com certeza, hoje se a gente somar um cálculo que foi feito, o imposto hoje por dentro é 35%, na média. No máximo, o nosso imposto vai ser de 20% a 27%. Né? Então tem uma redução. Tem carreira que tem cadeia produtiva que vai ter muito mais redução, tem cadeia que vai ter um pouquinho de aumento. Mas, no geral, nós fizemos uma reforma para cobrar de quem ganha menos, pagar menos, e quem ganha mais, pagar um pouco mais. Como? Vamos lá. Nós zeramos a cesta básica. Pela primeira vez, o povo brasileiro vai ter acesso a uma cesta básica sem nenhum tributo, porque o imposto será por fora. E ele será 0 no município, 0 no estado e 0 na União. Hoje nós não temos cesta básica nacional. Nós temos cesta básica nacional e cada estado tem uma tributação. Então é fake news dizer que os produtos da cesta básica não são tributados. Agora não são, de fato, tributados. Então nós criamos e vamos agora regulamentar quais são esses produtos da cesta básica nacional e vai ser 0. E será 0, literalmente, porque tudo que gastar, por exemplo, na compra de uma semente, na compra de um insumo, para produzir um milho, por exemplo, né, nós vamos debitar esse custo. Né, nós vamos creditar, melhor dizendo. Nós temos será débito e crédito. Então, o produtor, a agroindústria, o produtor rural, ele vai receber o crédito das etapas anteriores. Então, nem resíduo tributário vai existir na compra de uma mercadoria. Nós vamos devolver aquele imposto pago nas cadeias anteriores. Então, literalmente, não vamos comer nenhum produto com tributo e menos ainda com recheio, né, com resíduo tributário das cadeias anteriores. Então, é literalmente 0. Medicamento também, nós vamos definir os medicamentos, alíquota 0. E nós também criamos a alíquota reduzida. Então, nós vamos sair de uma complexidade de 460 mil normas, praticamente para uma alíquota padrão, uma alíquota para os profissionais liberais, que é 70% da alíquota padrão, uma alíquota reduzida, que é 40% da alíquota padrão, e a alíquota 0. Então, nós vamos ter 4 alíquotas. A alíquota reduzida, nós vamos, para os mais pobres, vamos implementar o chamado cashback. Apareceu aqui, cashback. Palavra inglesa, mas quer devolver o dinheiro de volta. O dinheiro do imposto. Então, para as pessoas de menor poder econômico, nós vamos devolver. No cartão do Bolsa Família, no Pix, no dinheiro, na hora, no cartão de débito.
E nós calculamos que é possível devolver dinheiro para 72 milhões de pessoas, R$308 em média mês, né? Devolver esses recursos para as pessoas. Isso aquece a economia, isso faz a roda da economia girar ao devolver. E é mais justo do que a gente zerar para todo mundo, né? Tem sentido. Por exemplo, eu posso pagar um botijão de gás com imposto, porque nós também vamos criar a devolução do botijão de gás. E 40 e tantos por cento é imposto. Então, por mais pobre, nós vamos devolver. Compra o botijão e recebe de volta o imposto. Na conta de energia também nós vamos botar o cashback. Pagou a conta de energia, o mais pobre, nós vamos devolver o recurso para as pessoas de menor poder econômico. E para 1.300 produtos que hoje estão na cesta básica, nós vamos cobrar 40%. Então, eu posso pagar 40%. E por mais pobre, nós vamos devolver os 40%. Então, por isso que a reforma, ela em tese diminui a carga tributária para 90% da sociedade. Né? E tem serviços que são essenciais, educação, saúde, alguns outros serviços, também nós vamos, transporte coletivo, também nós vamos fazer a alíquota reduzida de 40% do imposto padrão. Eu acho que o imposto vai ficar em 25%, unificando esses impostos todos. Então isso também é um ganho social, é fazer a reforma ser mais, a gente fala, progressiva, né? Ou seja, né, ter uma progressividade maior na cobrança. Isso é muito comum na renda e no patrimônio, porque ali você tem várias alíquotas. No consumo, geralmente, é neutro, mas nós achamos que é importante ter também algum mecanismo de progressividade nesse sistema de imposto sobre o consumo. Quais são os resultados? Quais são os estudos? O que aponta nessa direção que eu posso falar com tanta convicção que essa reforma ela é boa para o país, que ela é boa para a sociedade? Vamos lá. Primeiro, todos os estudos apontam que a gente vai ter um crescimento do PIB de 1,2 a 2,0 só por causa do ganho de competitividade e eficiência produtiva. Aquilo que eu falo, nós não vamos mais cobrar imposto acumulado, nós vamos cobrar imposto valor adicionado, vai ter uma redução de custo para o setor produtivo e nós vamos ganhar o mercado interno contra os importados, porque hoje nós perdemos o mercado externo, a gente não consegue competir, nós produzimos mais caro, né? Em especial quando agrega valor naquela mercadoria, naquele serviço, então nós já perdemos o mercado externo. O nosso déficit na balança comercial, do ponto de vista de valor agregado, de mercadorias com valor agregado, o ano de 2022, eu não tenho desse ano de 2023, foi 128 bilhões de dólares. Eu sei que vocês vão falar, não, mas teve um superávit de 56 bi, sim, do valor de commodities, do valor do setor primário. Esse ano batemos recorde, 98 bilhões de dólares de superávit. Mas quando você vai naquela conta de bens capitais, valor agregado, ali a gente tem um déficit extraordinário. Então, eu acredito que nós vamos competir para melhorar esse resultado, de voltar a ser um país exportador com valor agregado, mas também vamos competir aqui no mercado interno, que toda hora chega importados. Então também nós vamos ganhar esse mercado interno. A consequência disso é crescimento econômico. Então eu acredito que será de 1,2 a 2,0 nos próximos 10 anos. Para além do crescimento natural, potencial do PIB. E assim ocorreu na Índia, assim ocorreu na Costa Rica, nos últimos países que mudaram seu sistema tributário, né? Canadá, o seu sistema tributário mais recente, tem 10 anos. A consequência de você crescer o PIB 1,2, 2,0 a mais, é que o Brasil vai ficar mais rico. No mínimo 1,5 trilhão. Ou seja, 1 trilhão e 500 bilhões, um país mais rico. O que significa um país mais rico? É que você divide por renda per capita. É lógico que geralmente o país tem uma renda concentrada, mas a renda per capita é uma referência. Eu posso dizer que o povo brasileiro vai aumentar sua renda per capita em R$6.000 ano, né? R$500 mês. Isto é um novo Bolsa Família. Isso tem um fator multiplicador da economia. A economia roda. É colocar dinheiro no andar de baixo, nas pessoas de menor poder econômico, que a economia cresce. Que a economia não cresce pelas mãos dos mais ricos, de quem tem maior poder econômico. A economia cresce pelas mãos dos mais pobres, de quem tem menor poder econômico. Então essa renda per capita
faz a economia rodar, né? Eu também acredito. E o Brasil hoje tem uma renda per capita, infelizmente, menor que a China. Mas a China tem 1,5 bilhões de pessoas. Então é uma vergonha a renda per capita do povo brasileiro. Então nós temos que crescer a renda per capita do povo brasileiro. A consequência também positiva é que nós calculamos 12 milhões de novos empregos. Empregos no setor que tem um valor salarial maior do que a média salarial atual, porque são setores mais do campo da indústria, né? E vai permitir o Brasil fazer uma nova indústria, uma reindustrialização. É um erro achar que um país se torna uma nação sem indústria. É um erro. É um erro. Não tem nação sem indústria, esquece. Vira tudo colônia. Então é fundamental. Nós acordamos pela mão da indústria, e dormimos pela mão da indústria. Nós nascemos, doutor Marcos, pela mão da indústria. E morremos pela mão da indústria. Então o país tem que ter uma indústria nova, uma indústria do século XXI, uma indústria de inovação, uma indústria sustentável, uma indústria com transição ecológica ambiental. Esse é o país. E nós temos a oportunidade de fazer toda essa nova reindustrialização brasileira, ou neoindustrialização, não importa o nome. E a reforma tributária ela é uma peça, ela é um instrumento para reposicionar o Brasil com essas condições. Então, também teremos esse resultado positivo do ponto de vista da reforma tributária. Então, eu tenho dito que com a reforma tributária, de fato, o Brasil cresce todos bem. Eu lembro que no início tinha muita crítica no setor de serviços. E hoje eu tenho uma ótima relação. Senac, SESC, Frecomércio, Sistema S, porque de fato também não tem serviço sem indústria. Porque são os maiores contratantes do setor de serviços é a indústria. Comércio, tem tudo, tem que ter produto para vender. Então, não tem jeito se a gente não pensar a economia como um todo. Então, o agro, por exemplo, que fala que é 1/4 do PIB. O agro, na produção de água, é 8%. No consumo de máquinas, insumo, é mais 8%. E a agroindústria, que industrializa, processa, semi-elaborados, produtos, é mais uns 9% ou 8%. Então percebe que tem meio indústria com produção agro. E eu fico feliz porque toda a bancada ruralista, toda a bancada do agronegócio votou na reforma tributária. Nós conseguimos, quando nós iniciamos, eu fui o coordenador da reforma lá no início, todo mundo falava, a imprensa não vai votar, isso não dá certo, tem 40 anos, ninguém votou. Eu falava com todo mundo, falei do sistema da indústria, sistema do comércio, sistema do serviço, sistema do turismo, sistema do agronegócio, agricultura familiar, né? Vamos conversar. E todos chegaram à conclusão que com esse atual sistema todos perderam, ninguém negou. E a gente conseguiu fazer esse alinhamento político necessário, mostrando que era muito melhor para o país o avanço. Vamos lá, do ponto de vista da transição, aí depois eu abro aqui para responder perguntas, fica até mais legal, mais dinâmico. Transição. Então nós garantimos respeito aos contratos, respeito. Todo mundo que tem incentivo, benefício, está tudo garantido. Por isso que a reforma ela não inicia em 26 e termina em 27. A gente vai iniciar em 26 e vai terminar em 32. Porque o Brasil tem uma lei que convalidou todos os benefícios fiscais até 32. E eu não posso romper contrato. A empresa já precificou esse benefício, já colocou na margem de custo. Então, nós vamos garantir tudo, todos os contratos. A 32 encerra todos esses benefícios. Mas eu não posso esperar 32 para fazer uma reforma. Então eu começo em 26 e vamos fazendo uma transição. Tudo que é unificado no novo imposto, nós criamos um fundo para pagar as empresas. Então nós vamos pagar. Nós vamos devolver todos os créditos que estavam acumulados, que são trilhões de créditos. Logo nós vamos devolver em 20 anos. Né? Em 240 meses, porque de fato os estados não aguentam pagar. Acumularam muito crédito, não devolveram, não tem como eles pagarem imediatamente, mas nós vamos devolver todos. Criamos uma regra, pode descontar no imposto novo do IVA, pode receber dos estados, então nós criamos uma regra de transição. Na parte federal, nós vamos terminar em 27, 26 e 27, nós termina a unificação dos 3 impostos, IPI, PIS e COFINS,
unificamos ali e encerramos a transição federal, e nos estados nós vamos até 32, e 2033 nós temos um novo sistema em total vigência no país. Mas mesmo com essa transição mais de médio prazo, os resultados são extraordinários. Quando nós voltamos na Câmara no primeiro turno, a gente já saiu do risco Brasil de 350 para 200. Quando nós prolongamos, já caiu para 150. As notas de classificação de risco Brasil, que era C, foi tudo para B, indo para A, né, com grau de investimento. Então, o resultado, só por ter aprovado a reforma, fez o Brasil melhorar o posicionamento e também a entrada de novos investimentos. Até porque quem tem muito crédito, empresas multinacionais, internacionais, até empresas nacionais, tem muito estado liderando para fazer novos empreendimentos. Eu acredito que teremos aí boas consequências e resultados no nosso novo sistema tributário. Então é isso. Isso vai ter gasto para o Estado? Não. Vai ter justiça social, justiça tributária. Aqueles que podem pagar, pagam. Aqueles que não podem pagar, recebem de volta. É mais eficiente do ponto de vista da justiça. Por quê? Eu vou explicar. Quando você dá um benefício fiscal, geralmente não chega no produto. Ou se chega no produto, chega para todo mundo. Mas todo mundo não tem a mesma renda. Então acaba sendo injusto. Hoje, por exemplo, o dono de um banco, o João Paulo, que é dono do Cressol, sacaneia ele aqui um pouquinho, ele vai comprar uma cesta básica, ele tem o mesmo imposto que a faxineira do banco dele. Não pode. Ele ganha um pouquinho mais, ele tem que pagar um pouquinho mais. E a faxineira tem que pagar nenhum imposto. Isso é mais justo, é uma justiça social através da justiça tributária, entendeu? É mais eficiente. Agora, tem setor produtivo que é assim. A gente dá o benefício e incorpora mais de lucro chegando no produto. Então, eu lembro quando teve no governo da Dilma, ainda vou falar do meu governo, vou falar do governo dos outros. Lá no meu governo da Dilma, a gente deu nos carros. Lembra disso? Não chegou nada, não diminuiu os carros, não. Agora o Lula foi tentar esvaziar os pátios para não vender, para não parar as montadoras, senão você tem que dar seguro-desemprego, fica no mesmo custo. Ele deu, foi para o cidadão, entendeu? Você ia comprar o carro, o dinheiro era seu. Ele te dava 12 mil, 15 mil, 10 mil, não é isso? No caminhão 100 mil. Por quê? Se dá no imposto, o cara não passa para o produto. Né? Então, acabou que ele deu o benefício direto para a pessoa. Então, e provisório. Então, é mais eficiente. Pela configuração do Congresso, pela resistência que tem lá, os deputados e tal, é possível passar? Sim, já superou, foi muito difícil. No início, muitos eram contra. Ricardo, para com isso, cashback, sei o quê. Desconta no preço e pronto, todo mundo é pobre, sei o quê. A gente conseguiu ir devagarzinho. Como é que a gente conseguiu? Em tese, eu não defendia, eu achava assim, será que era necessário criar uma cesta básica zerada? Então a turma queria pegar os 1.380 produtos e falar que era zero. Não, isso que eu faço. O salário do trabalhador, 1.412, 1.380 produtos, só se o produto custar R$1 para comprar os produtos. Então eu falei, não, nós temos que fazer uma cesta básica. Aí eu tive a ideia de criar a cesta básica nacional. Não sei se vai ter 150, 200 produtos. Eu vou botar zero, e todo mundo que vai pagar zero. Mas os demais produtos eu vou tributar em 40%, em 10%. Com esse dinheiro eu faço cashback. Porque não é justo. Né? Mas vamos falar que a básica, tudo bem. Mas poderia onerar. Eu não precisaria comprar um produto da cesta básica nacional com zero, entendeu? Mas acabou que a gente não conseguiu, a gente criou a figura da cesta básica nacional. Então já está constitucionalizada a devolução de impostos no Brasil. Agora é regulamentar. Reginaldo, qual o prazo mais ou menos da regulamentação? Nós sabemos que não é nada fixo, não é possível, mas acha que esse ano é possível toda essa regulamentação? Tudo. Nós vamos fazer toda a regulamentação. Todas as leis complementares. Em fevereiro agora eu devo assumir de novo esse trabalho. Nós vamos fazer todas as regulamentações. O Ministério da Fazenda já criou 19 subgrupos temáticos sobre a regulamentação de todas as áreas. Devolução de crédito, exportação, cesta básica, cashback, tudo. Na Fazenda já tem 19 grupos trabalhando. Funciona da mesma forma? Primeiro turno, segundo turno, Não, Senado? é lei complementar. Ah, é uma votação na Câmara do Senado e morreu.
agora é sancionado. A regulamentação regulamenta a emenda constitucional. Mais ou menos. É o per capita menor, né? Um país se faz nação com renda per capita maior, né? É um país mais justo, né? Mais descentralizada a riqueza. Porque a renda per capita acaba não sendo um bom medidor. Porque você pega o PIB e divide pela população, mas o Brasil não tem renda muito concentrada a riqueza. Então acaba que